Pessoal, o que eu vou falar com vocês agora não é brincadeira, tá? Pode parecer brincadeira, mas não é, tá bom? Então eu vou pedir para vocês, principalmente os usuários do transporte coletivo de Curitiba, né? Acredito que a maioria aí utilize do seu cartão transporte, né? Então eu vou pedir para você que fique no final, até o final desse vídeo para entender o que está acontecendo, tá bom? Quero agradecer aí todo mundo que está chegando agora no canal, né? Se você caiu aqui de paraquedas, né? Então você gosta aí do nosso trabalho, deixe seu like, cogite se inscrever no nosso canal, tá? Isso faz bastante diferença para a gente aqui continuar o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então vamos lá. No dia 19 de setembro de 2025, rolou uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, né? Que foi aí coordenada pela Camila Gonda, né? A vereadora Camila Gonda, do PSB. Ela tomou essa iniciativa para tratar da expiração do crédito do cartão transporte, né, pessoal, daqui da Urbs de Curitiba. Como vocês sabem, hoje em dia a gente tem um prazo ridículo, né, patético, de 1 ano para a expiração dos créditos, né? Então, se você não utiliza os créditos do seu cartão em 1 ano, 1 ano depois você perde. É simples assim o que está acontecendo. É um roubo, né? A gente sabe que é um confisco, é um roubo, não faz sentido nenhum você pagar pelo produto e 1 ano depois você perder esse produto, né? Com a justificativa de que você não utilizou, né? Então, assim, isso chega a ser um absurdo. Eu acredito que já não basta aí toda a humilhação, né, que o usuário, o trabalhador, né, diário, aquela pessoa que acorda 5, 6 horas, 4 horas da manhã para pegar ônibus, né, já não basta toda a humilhação diária que ela passa aí, né, debaixo do patrão e tudo mais, ela tem que enfrentar, né, esse tipo de vergonha, né, que é o confisco, né, o roubo dos créditos do cartão transporte. Então essa audiência rolou, pessoal, a gente esteve presente, né, o Movimento Popular Socialista, a qual eu faço parte, né, caso vocês não conheçam, eu recomendo que vocês pesquisem, é o MPS, tá, daqui de Curitiba. Então, eu faço parte do movimento, né, eu sou coordenador de comunicação estadual. A gente esteve presente, né, os nossos membros, a gente esteve lá para dar uma palavrinha, né, participar. É muito importante, né, pessoal, essas audiências públicas, por conta da participação da população, né? Então ali a oportunidade, né, a audiência pública nada mais é do que eles apresentar o projeto, pegar sugestões, né, ver qual que é o caminho que vai ser seguido, né? Então nada melhor do que ouvir a população, o usuário, né, do cartão transporte ali, né, do transporte coletivo, ouvir ele nessas audiências públicas, né? Então, curiosamente, não tinha ninguém da URBS, né? Até porque eu imagino aí que os grandes cabeças da URBS, né, nunca pegaram ônibus na vida, né, então não é de se espantar que não estivessem presentes, né. Mas enfim, nessa audiência, né, que teve no dia 19 de setembro, muitas pessoas se manifestaram, né, e assim, 100% das pessoas que estavam lá são contra, né, esse roubo, esse confisco dos créditos, né. Então, a gente teve presença aí de figuras ilustres, né, como o ex-governador Roberto Requião, né, a gente tem muito respeito por ele. Teve outros ali também, a Ana Júlia do PT, o Paulo Gomes, enfim, teve presente também, né? E o que que acontece, pessoal? A Camila Gonda, nessa audiência, ela está propondo a extinção, né, desse confisco, né, desse roubo, dessa expiração dos créditos. É um roubo que eles chamam de expiração, né, mas no final das contas é um roubo. Até porque, assim, para pensar comigo, pessoal. Você pega teu dinheiro, coloca lá no cartão, né? Então você está trocando ali dinheiro por um produto, né? O produto que seria ali os créditos, né? E vocês acham mesmo que é justo, um tempo depois, a Urbis vir e tomar esses créditos, sendo que vocês já pagaram? Não é nem um pouco justo, né? Então, assim, isso configura roubo, né? Então, pode espernear aí, pessoal da Urb, se você estiver assistindo esse vídeo, né? Meu grande repúdio a vocês por conta desse roubo aí que vocês praticam, né? Lesando aí, somente em 2024 foram quase 400 mil usuários afetados, né? Então, quase meio milhão de pessoas. Esse roubo ele passou de 22 milhões de reais, né? E não é um dinheiro que vai refletir para melhoria, né, para benefício ali do nosso transporte coletivo, né, junto com as integrações aqui da região metropolitana de Curitiba.
ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, né? Então é basicamente um dinheiro que involuntariamente os usuários deram para a URBS, porque ela tomou, porque ela roubou, ela confiscou, né? Então assim, eu vou usar esses termos, pessoal, porque é o que mais vai ficar fácil de vocês entender o que está acontecendo, né? Então a URBS aí ela já propôs aumentar esse prazo de 5 anos, o que também não muda nada, né? Então às vezes tem muitas pessoas, pessoal, muitos amigos, né, que eu conheço que utilizam o transporte, muitas vezes, né, por conta de atraso em ônibus e tudo mais, né, dificuldade ali, eles acabam pegando Uber e esses créditos eles vão se acumulando ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acredito que ter um prazo para isso, né, é só empurrar o problema com a barriga e que a extinção, né, dessa expiração seria ali o melhor caminho para se tomar, né, para beneficiar o usuário, né? Você pensa bem, pessoal, pagar R$ 6, mais de R$ 6 numa passagem de ônibus, né? E ter que ver esse dinheiro escorrendo pelo ralo aí, caso você, sei lá, precisou pegar Uber alguns dias, né, por conta de divergência de horários, atrasos dos ônibus e tudo mais. Qualquer coisa que te impossibilitou de pegar o ônibus, né? Então você não utilizou o crédito ali durante um ano e vão te roubar. A Urbis vai te roubar, é isso que está acontecendo, né? Então foi muito importante essa audiência pública, né? Tinha bastante gente, né? Foi às 7 horas da noite, então, assim, movimentou bastante ali o pessoal até umas 8h30, 9 horas, tinha bastante gente ainda. Então foi bem relevante esse tema, né? O que acontece, pessoal, que a URBS, ela também fez uma audiência pública, né? Só que diferentemente da audiência da Câmara Municipal, ela só reuniu ali, basicamente, né? Diz ela que reuniu alguns usuários do transporte. Eu não fui nessa audiência, eu nem estava sabendo, então assim, já começou errado por aí. A URBS ela não teve divulgação nenhuma, né, nessa parte da audiência pública. Ela não fez uma divulgação, né, pública para ninguém, então é basicamente como se fosse um segredo, né? Pode ter feito ali e não chegou, pelo menos em mim, nas pessoas que eu conheço, né, no restante dos usuários, não chegou. Então ela fez ali meio que uma audiênciazinha fechada, né? Isso porque tinha muito empresário, muita gente envolvida com os projetos de expansão, né, da rede de transporte coletivo, coisa que na audiência pública que teve na Câmara dos Vereadores, né, não tinha ninguém presente lá, né, não tinha, por exemplo, um empresário para dar explicações, né, não tinham ali as famílias que comandam o transporte coletivo de Curitiba há muitos anos, né, não estava ninguém, nem representante da URBS. Né? Então é até um pouco estranho, né? Se eles queriam realmente ouvir a população, eu acredito que a audiência pública da Câmara dos Vereadores teria sido a melhor oportunidade para eles ouvir. Até porque, assim, a gente contou por baixo, pessoal, sei lá, mais de 200 pessoas, né? De 200 pessoas ali, no mínimo tinha, né? Teve uma rotatividade, né? Por conta de ser às 7 horas da noite. Alguns chegaram mais cedo, outros, né? Foram saindo mais cedo, outros chegaram mais tarde, e foram permanecendo até o final, né? Então, assim, qual que é o ponto que eu quero falar aqui? Tem um link, pessoal, que eu vou deixar para vocês na descrição, né? Porque o que que acontece? Teve essa audiência pública da URBS, né? Pública, entre aspas, lá no Parque Barigui, que reuniu aí só os caciques do transporte, né? Mais o pessoal da URB, e deve ter reunido ali meia dúzia de funcionários da URB mesmo, que utiliza o transporte coletivo para dizer que tinha representatividade do povo, né? Então, estou especulando, né? Coisa da minha cabeça e tudo mais, né? A gente é livre para pensar o que quiser. E, pessoal, eles prorrogaram, né, o prazo para as manifestações, era até o dia 17 de outubro agora, né, sexta-feira passada, eles prorrogaram esse prazo para você, usuário do transporte, né, ou cidadão que queira se manifestar e dar a sua opinião, eles prorrogaram até o dia, se eu não me engano, 14 ou 17 de novembro, né, de maneira online. Então eu vou deixar para vocês, pessoal, esse link, porque o que que acontece? Na divulgação da URBS agora, no dia 21, eles informaram que já receberam grandiosas 188 manifestações. Patético. Patético porque, assim, como eu falei, 400 mil usuários foram afetados, né? Com o confisco, com o roubo dos créditos do cartão transporte. Então, assim, não é possível que apenas 188 pessoas se manifestaram, né, através desse link lá, para você deixar a sua opinião, né? Sendo que a gente teve quase 500 mil de usuários afetados aqui em Curitiba.
Então eu vou deixar esse link para vocês, pessoal. Peço encarecidamente que vocês cliquem nesse link, é um link seguro, direto ali do site da Urbs, né? Apesar da Urbs não ser nem um pouco confiável, o link é seguro, né? Então pode clicar no link, vai lá, deixa a sua opinião, né? Deixa o seu desgosto ali com o transporte coletivo de Curitiba, né? Deixa a sua crítica ali, é livre para falar o que você quiser, obviamente sempre mantendo, né, o respeito e tudo mais, né? A gente sempre tem que manter o respeito. Você pode dar a sua opinião, eu mesmo gosto de ter uma opinião mais ácida mesmo, mais provocativa, mas eu sempre tento manter o respeito, né, com os meus desafetos, tá? Então se manifestem, pessoal. 188 pessoas apenas é vergonhoso, é ridículo. Não está tendo divulgação por parte da Urbs. Então a gente está tentando, né, fazer com que esse vídeo atinja bastante pessoas, né? Então se você conseguir compartilhar esse vídeo com um usuário, né, do cartão transporte, ou uma pessoa que simplesmente, né, não consegue ficar calada ali diante desse tipo de injustiça, vai ajudar muito na divulgação, pessoal. Então, assim, quanto mais manifestações a gente tiver através desse link, né, melhor é para o usuário, né? Então, assim, não te custa nada, vai te demorar ali 2 minutinhos para fazer isso, né? Basta você escrever ali, né, colocar os seus dados e tudo mais, né? Não vai te onerar tempo nenhum, tá, pessoal? Mas é muito importante que vocês façam isso, tá? Então, primeiro link da descrição vai levar vocês direto para a página da Urbs e vocês podem deixar uma mensagem para eles. Beleza? Então, assim, nessa audiência pública que a Urbs convocou, né, ali, que foi a iniciativa da Urbs, que foi feita lá no Barigui, eles trataram, né, de falar de como eles querem fazer ali eletropostos públicos, ônibus a diesel, ônibus movido a energia elétrica, né? Então, assim, o valor de investimento e tudo mais, e uma coisa muito curiosa, pessoal, é que, assim, nesse projeto da Urbs, eles querem congelar o preço da passagem em R$ 6, né, no período de 2 anos ali após a assinatura dos contratos, né, após o início ali do start, né, das obras e tudo mais, né, tem projeto para esqueci o nome lá, mas é o transporte leve lá, alguma coisa assim, tá? Mas o que é mais importante, pessoal, é focar nessa questão da tarifa. Porque, assim, em momento algum eles falaram, né, que, por exemplo, esses 22 milhões de reais que eles confiscaram somente em 2024, em momento algum eles falaram para utilizar, né, esses valores para estar custeando a passagem, nem que seja por um tempo, né? Então, assim, esse valor simplesmente foi para a Urbs, né? Então, se você aí perdeu os seus créditos, né, em 2024, saiba que a Urbs ela conseguiu arrecadar aproximadamente 22, 23 milhões de reais só nessa brincadeira, né? Quase 400 mil, quase meio milhão de pessoas lesadas por conta dessa expiração, né? Então, assim, a Urbs ela não fala em momento algum, né, de baratear a passagem, né? Muito pelo contrário. O que eles falam, né, é que eles vão congelar a tarifa em R$ 6 por um período de 2 anos após o contrato, né? Então prestem bastante atenção. Eles vão congelar por 2 anos, eles não estão dando garantia nenhuma de que a tarifa vai baixar, né? E garantia nenhuma de que a tarifa não vai subir, né? Então se prepara, tem muita obra, tem muita coisa aí que eles estão planejando, né? Eu até tinha separado alguns números para vocês aqui para falar, mas eu acredito que pouco importa para vocês, né? O que interessa de vocês saber, né? É tudo o que está acontecendo e saber que vocês têm esse espaço para se manifestar diretamente com a Urbs, tá, pessoal? Então, assim, quase meio milhão de usuários afetados somente em 2024. Vocês têm muito que movimentar, né? Essa manifestação online ali para a Urbs ver, né? O tamanho da insatisfação que está acontecendo entre os usuários, né? Então já falei uma vez aqui, pessoal, vou deixar o link para vocês, tá? É muito importante que vocês se manifestem, é a oportunidade, porque depois que acontecer, não vai adiantar chorar ali, né, por conta do leite derramado. Então vamos lá, vamos deixar a nossa mensagem, né? Vamos mostrar para a Urbs as nossas insatisfações, principalmente com relação à expiração dos créditos, porque assim, da tarifa eles até falaram que vão congelar por um período de 2 anos, mas da expiração dos créditos eles não trataram nessa audiência, né? Então, assim, uma hora ou outra vai acontecer. Se não for com você, vai ser com pessoas próximas, né, que vão acabar sendo afetadas por esse roubo, por esse confisco dos créditos por parte da Urbs, tá? Então, assim, em momento algum eles falam
que pelo menos eles vão aumentar o prazo para 5 anos. Não, na audiência pública deles, essa conversa não existiu. Existiu lá na Câmara dos Vereadores, né, na audiência pública aqui, a Camila Gonda participou, né, o Roberto Requião participou e tudo mais. Inclusive o Roberto Requião, né, eu tenho muita admiração por ele. Eu cresci aí na minha infância vendo o meu pai falar muito bem do Roberto Requião, né? É um político assim que eu gosto muito dele, né? Eu gosto muito dos seus ideais, eu gosto muito ali da maneira, né, com que ele fala, com tranquilidade, com conhecimento, né? É uma pessoa que a gente que está envolvido no meio político, a gente se espelha muito no Roberto Requião, pelo menos eu, né? Eu gosto bastante dele. Requião Filho, gosto dele, né? Tem umas coisinhas ou outras ali questionáveis, né? Mas não faz dele uma pessoa má. Eu gosto de acompanhar tudo que ele faz também, né? Porque é bom a gente ter essas informações vindo direto da fonte. Roberto Requião, ele falou nessa audiência pública, né, lá na Câmara dos Vereadores, que existe sim a possibilidade, né, da gente ter uma tarifa zero, não só em Curitiba, mas no Brasil todo. Né? Então, assim, pessoal, foi um cara que já foi governador do Paraná, né, já foi senador, já foi, assim, praticamente zerou ali, né, a vida política dele. Ele já foi de tudo e por todos os lugares que ele passou, ele fez um ótimo trabalho, tá? Então, assim, muita admiração pelo senhor, Roberto Requião. Eu sei que o senhor não está me assistindo, né, porque motivos óbvios, né? Mas foi muito interessante, pessoal, o que ele falou que sim, é possível a gente ter uma tarifa zero aqui em Curitiba, né? Então, não é possível assim, né, que há tantos anos as mesmas famílias, né, monopolizando ali as linhas de ônibus, né, não consigam, né, junto com o subsídio da prefeitura, né, do governo e tudo mais, ir atrás para ter, né, esse que seria assim, eu acho que o maior benefício que o usuário do transporte coletivo teria, né, que assim é a tarifa zero, né? Ônibus sucateado a gente sempre vai ter, mas ônibus sucateado a R$ 6, R$ 7 da tarifa não dá para engolir, né? Então assim, o mínimo que a gente esperava, né? Obviamente que isso não vai acontecer, até porque assim não se fala nem na volta da tarifa domingueira a R$ 1. Eles têm ali a tarifa domingueira a R$ 3, que é metade do preço, né? Não faz diferença nenhuma. Seria o ideal R$ 1, como era, né? Porque existe a possibilidade da gente ter essa tarifa em zero. Então, se existe a possibilidade de ter em zero, R$ 1 também existe. Tá? Então, assim, eu não sei o número exato de pessoas que passam todos os dias pelos terminais, pelos coletivos e tudo mais, né? Eu não tenho ideia da arrecadação diária da URBS, né? Mas, assim, R$ 1 no domingo, né, seria o ideal, né? Então, é possível, um dos grandes, né, nomes da política que a gente tem aqui no Paraná já falou que é possível. Eu acredito que só falta vontade mesmo, né, ou sobra vontade de ferrar com o povo, de sufocar cada vez mais a população, né? Como eu falei, pessoal, a gente sabe que tem muitas empresas ótimas para trabalhar, né? E só que a gente sabe que tem muito patrão asqueroso, né? Então, assim, imagina você, cara, passar o dia todo, né, sendo humilhado aí pelo seu patrão por não ter escolha, por não ter opção. A gente sabe, né, que o Brasil, apesar de todas as coisas boas que a gente tem, né, eu falo do nosso país, eu jamais sairia do meu país aí para esfregar chão nos Estados Unidos, por exemplo. É, a gente tem uma grande dificuldade, né, em mercado de trabalho, né? Então alguns ramos ali, alguns setores, né, é muito mais difícil você conseguir emprego. E muitas vezes por conta disso, pessoal, o funcionário ele tem que se submeter a certas humilhações. Não deveria, né? Não deveria. Eu falo para vocês, pessoal, eu sou trabalhador, eu defendo os trabalhadores, não sou do partido dos trabalhadores, mas eu sou um trabalhador, então é naturalmente que a gente defenda, né, sempre o lado mais fraco, né? Então, eu toda a minha solidariedade, né, aos trabalhadores, mas assim, vocês não podem abaixar a cabeça para os patrões de vocês. Vocês têm que ir para a empresa, têm que cumprir o seu papel, têm que receber o justo por isso, mas vocês não precisam ficar se humilhando. Tá? Para isso existe a Justiça do Trabalho, né, advogados trabalhistas, qualquer identificação de abuso e humilhação que você está percebendo no teu trabalho, conversa com o advogado, expõe a situação, guarda print, guarda conversa, guarda tudo o que for possível, grava se possível, tá? É só assim que vocês vão deixar de ser humilhado pelos patrões de vocês.
tá? Então, fica essa dica para vocês, tá, pessoal? Eu sei que, né, muitas vezes a gente tem que aguentar, né, engolir muito sapo de patrão, porque a vida é assim, né? Mas a gente tem que ter o senso, né, qual que é o ponto que o patrão não pode passar, tá? Então, deixo esse conselho para vocês, me ajudou muito na vida. É, então, assim, pessoal, pensa você ser um trabalhador que passou o dia todo sendo humilhado ali por um patrão patético, né, um patrão ridículo. Aí você chega no ponto de ônibus à noite, né, para pegar o ônibus ali. Muitas vezes aqui em Curitiba a gente é uma metrópole grande, né? Então, assim, você vai demorar pelo menos no mínimo de meia hora a uma hora, né, para sair do teu trabalho e ir para tua casa, dependendo do lugar que você mora, né? Você que mora aí nas regiões mais afastadas, mais periféricas, trabalha na região do centro ou mora em um lado da cidade e trabalha em outro lado, você vai demorar aí pelo menos uma hora e meia, 2 horas para chegar em casa e para chegar no trabalho também, né? Que muitas vezes pessoas aí, mas você trabalha a partir das 9 da manhã, cara, mas às vezes a pessoa tem que levantar 6, 5 horas da manhã para poder estar às 8h30 no trabalho, né? Então, assim, é muito complicado, né? Passar por toda essa humilhação. Imagina você chegar num terminal, pessoal, passar o seu cartão e não ter mais crédito. Sabe? Isso é um absurdo. A gente não pode continuar aceitando esse tipo de coisa, tá? Então, esse foi o meu recado aqui no vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar para vocês, muito importante, o link da descrição, tá? E a gente vai acompanhar. A Urbs, ela tem até 30 dias, né, após o final do prazo ali, do dia 17 ou 12 de novembro, alguma coisa assim, para publicar, né, todas as manifestações. Então, deixe a sua manifestação, né, através desse link e com certeza, né, pode ser que você veja ela publicada pela Urbs. Beleza, pessoal? Obrigado por me assistir mais uma vez, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, seguir a gente nas outras redes sociais para poder acompanhar nosso trabalho. Fiquem com Deus.